Mais uma entrevista para o canal Empoderando Mulheres. Toda segunda-feira apresentamos aqui uma entrevista para vocês de uma mulher que já passou dos 50 anos e que está aí na ativa, né, para que possa inspirar outras mulheres, né, com coisas simples, com a maneira de conduzir a vida e até apresentar aqui, né, todo o processo, como a pessoa caminhou na vida para que outras pessoas possam, né, se inspirar com as histórias apresentadas toda segunda-feira aqui. Então, nós já temos mais de 30 entrevistas no canal. No mês de setembro, né, que é esse mês que passou, era o mês de prevenção ao suicídio, e nós temos dados, né, que muitas pessoas com depressão acabam cometendo suicídio. Então, nós fizemos durante o mês de setembro homenagem às mulheres que deram entrevista no canal, e algumas que já tiveram depressão, falaram como lidaram com a doença, como fizeram o tratamento, como lidaram com a doença e como conseguiram, né, superar e sair disso. Agora, né, nós vamos para um outro assunto, estamos agora já no mês de outubro, né, e nós vamos trazer também aqui uma temática para que as nossas entrevistadas possam falar cada mês de um assunto que tem uma temática diferente para trazer aqui, mas sempre com a preocupação de trazer bem-estar, saúde e algo que possa inspirar você, que está aí nos assistindo. Então, quero agradecer a todos que estão assistindo esse canal e pedir para que vocês compartilhem, comentem cada entrevista, dê o seu like, porque cada vez que você tem uma ação enquanto assiste a entrevista, o YouTube entende, né, que é uma entrevista de relevância, que as pessoas estão, né, interagindo, e ele mostra para mais pessoas. Então, conto com seu apoio e com sua ajuda, né, para que possamos crescer com o nosso canal. Hoje, nós vamos entrevistar a Cristina, ela é supervisora de ensino da Rede Municipal de São Paulo. A Cristina é pedagoga, professora de arte e também já trabalhou na rede bancária. Então, nós vamos conversar com a Cristina de São Paulo, né, Cristina? Tudo bem? Tudo bem, Maria, tudo bem. Boa noite. Obrigada pelo convite, me sinto honrada de estar aqui conversando com você e que a minha história possa inspirar outras pessoas, né? Quem sabe, pessoas comuns como eu. E a intenção aqui, Cristina, é essa mesmo, viu? Ninguém precisa. Como eu entrevisto, porque eu conheço muitos artistas, acabo entrevistando bastante artista, mas não precisa ser artista para ser entrevistada no nosso canal. Aqui são mulheres que estão na ativa, né? Que têm uma história para contar, mas a única coisa que a gente pede, né? O único item aqui é que tem que ter acima de 50 anos. E você parece uma mocinha, mas eu acho que já passou dos 50 também, né? Já passei. Eu tenho 51 anos. Passei raspando Bacana. agora. Então, muito obrigada. Eu agradeço muito que você aceitou vir contar a sua história aqui. E eu gostaria que você começasse assim falando um pouquinho da sua trajetória, porque uma coisa é eu apresentar um currículo seu, outra coisa é sair pela sua boca a sua vivência. Então eu falo que quando a gente olha a imagem das pessoas através de uma tela, a gente só tem aquela noção, né, com esse filtro que nos separa, que é a tela, a gente tem aquela noção da fisionomia, como é a pessoa fisicamente, vem só uma imagem. Mas quando você fala, eu acho que a gente consegue tocar a sua alma, acho que a gente coloca a alma quando está falando da gente mesmo. Então, agora queremos conhecer um pouquinho quem é a Cristina. Conte um pouco da sua trajetória, por favor. Tá bom, Maria. Vai me ajudando. Tá bom. Porque não é tão fácil assim a gente falar de nós mesmas, né? Mas, como eu comentei antes, eu sou uma mulher comum. E como tantas mulheres comuns, eu venho batalhando muito na vida para chegar e conquistar o espaço que eu conquistei, né? Eu digo que não é fácil, mas é possível. E acho que isso é uma coisa que sempre me movimentou.
Então, eu começo ajudando em casa. Eu comecei a aprender a minha tarefa, digamos assim, profissional em casa. A minha mãe era costureira e eu inicio costurando junto com ela. Na época eu tinha 7, 8 anos, eu já separava as cores dos tecidos, ajudava na organização da casa e fui aprendendo a costurar. Aos 13, 14 anos já costurava mesmo junto com ela. Depois disso, eu paralelamente estudando, eu me formei no magistério como professora, mas não fui atuar na área como professora. Aos 18 anos, eu ingressei no banco. Eu tive uma carreira dentro de uma instituição financeira, porém não na parte financeira. Eu fui digitadora durante um período, e depois, pela minha formação em pedagogia, eu pude atuar na área de treinamento e capacitação. Então, eu era orientadora pedagógica, trabalhei no banco por 17 anos. Nossa, muito tempo, é uma vida. Muito tempo, 17 anos. Então, e acho que isso também é um movimento, porque eu redirecionei a minha carreira profissional, já com uma certa idade. Eu tinha 38 anos quando eu fui redirecionar minha carreira. Olha. Muitas pessoas me falavam, nossa, você é louca, sair do banco, você já Vai começar está tudo novamente, né? começar tudo de novo. E eu tinha como que eu vou te dizer? Essa angústia de estar ali, às vezes, lidando com muitas máquinas. Eu tinha a parte da área de treinamento, mas eu costumava dizer que eu queria ver o brilho dos olhos das crianças, que eu precisava ter algo que me movimentasse. E eu redirecionei a carreira. Olha que Aos lindo, 38 isso é anos. fundamental, né? Quando a gente não está feliz em alguma coisa que está fazendo, mudar e buscar, né? Onde é que você encontra, né? Essa paz interna, né? O que vai te fazer feliz mesmo. E você, que bom que você teve essa coragem, parabéns, viu? E aí, Mas, como é que foi? então, a gente contando assim, né? Quando a gente conta o que já passou, parece fácil, né, Maria? Mas eu te confesso que eu passei algumas noites sem dormir, depois que eu tomei essa atitude. Sim. Porque eu olhava para trás e falava assim, meu Deus do céu, olha o que eu fiz, né? Eu deixei uma carreira e agora eu estou lá na sala de aula com as crianças, e é tudo novo, e eu não sabia se eu ia conseguir conquistar um espaço, né? Eu lembro que quando eu fui pedir a conta no banco, a minha gerente falou assim, mas olha só, aqui a concorrência, porque eu falava que eu queria crescer, eu queria fazer outras coisas, não podia ficar só ali, eu estava me sentindo estagnada. Ela falava assim, mas aqui a concorrência é com quantas pessoas você está concorrendo? Com 100, 120? Você vai para uma área que a concorrência é muito maior. Aí eu falava assim, mas eu tenho a opção, lá vai depender de mim. Aqui eu dependo de alguém olhar o meu trabalho. Lá dependo só de mim, né? De eu poder mostrar o meu trabalho e fazer a gestão da minha carreira. E então eu fui, com a cara e a coragem. Nossa, que história bonita, que maravilha isso. Paralelamente, né? Eu fui para ganhar um salário menor. Então, isso se juntava a ter a necessidade de fazer um segundo trabalho. E no banco, eu tinha consultorias de RH que trabalhavam prestando serviço para o banco. E quando eu falei que eu tinha, né, que eu estava me desligando do banco, eu fui convidada para trabalhar em uma consultoria de RH também, uma das que trabalhava no banco. E aí foi o que deu um equilíbrio, né, financeiramente, porque eu saí mesmo para ir ganhar até menos na época. E aí eu saí, fui para essa consultoria de RH, trabalhei 2 anos e depois eu mudei de escola, porque também quando a gente começa na carreira, os professores devem saber disso, nem sempre a gente consegue uma escola perto de casa. É verdade. E eu, morando em Osasco, eu fui dar aula lá no Morumbi. Então, eram 25 quilômetros. Por isso que eu falo que eu fiquei muitas noites acordadas, pensando no que eu tinha feito, porque eu trabalhava a 5 quilômetros da minha casa.
Certo. muito perto, aqui na Cidade de Deus, no Bradesco. E aí eu mudo para ganhar menos e para ir trabalhar 25 Atravessar a quilômetros, cidade. atravessar a cidade. Você imagina? Então, à noite, às vezes eu deitava e pensava, meu Deus, o que eu fiz? Bom, fui vencendo isso, fui vencendo esses medos, fui me apaixonando cada vez mais pela educação. Eu falo que não foi a primeira, não era a área que eu sonhava, mas é a área que eu me realizei. Eu tinha vontade de ter feito direito como faculdade. Eu falava que eu queria ser uma promotora, alguma coisa de garantir os direitos das pessoas, enfim, eu queria ir por essa área. Mas eu venho de uma família humilde, eu fiz magistério, eu também tinha um senão na minha formação, que eu venho de uma família que as mulheres não estudam, quem estudam são os homens. Então, eu fui fazer faculdade também tarde. Eu fui fazer faculdade, eu tinha 26 anos, depois que eu estava casada. E aí, depois dos 26 anos, aí eu fiz mais 2 faculdades, fiz pós-graduação, mas tudo depois. Então, assim, é de poder, de você querer mesmo, de ir se movimentando para isso, eu acredito. E aí eu vim trabalhar, consegui uma remoção, depois de 2 anos, para uma escola próxima da minha casa, assim, na divisa com Osasco, porque eu pertenço a São Paulo na área profissional. E aí eu parei de trabalhar com a consultoria, porque eu não ia lá só para isso, né? Na época foi uma feliz coincidência, porque a escola e a consultoria ficavam na mesma rua. Olha, né? Quando eu fui convidada, olha como é, né? Eu falo que o universo sempre conspira ao nosso favor. Sim. Quando eu falei a escola que eu tinha pego e o endereço, aí eu falei para a consultora, né? Eu não vou poder fazer, porque eu não conheço nada lá no Morumbi, eu sou, né? Só ficava aqui em Osasco, e eu tô nesse endereço. Ela falou, você não acredita, o escritório é nesse endereço. Era na mesma rua. Nossa, era na mesma rua. Então, foi uma fase muito boa, aprendi muitas coisas. E aí, quando eu venho para outra escola, eu fui para a sala de leitura, e aí eu fui chamada para ser assistente de diretor nessa outra escola. Também com 1 ano que eu estava, eu tive a felicidade de ser convidada para ser assistente de diretora. E fiquei, depois de um tempo, eu voltei para a sala de aula, e eu fui prestando concurso dentro da Prefeitura de São Paulo. Nós temos essa oportunidade de fazer essa gestão de carreira. Então, em 2017, eu assumo um cargo de supervisor escolar. Certo. Então, assim, e aí sim eu começo a me realizar e é tão bacana como as coisas se encontram, né? Sim. Eu tinha uma loucura por aprender direito, e aí eu vou para uma área dentro da educação, em que trabalha fortemente com legislação, né? Com a garantia dos direitos das crianças. E isso me realiza ainda mais. Eu pude comungar as 2 coisas. Eu não sou formada em direito, mas eu me sinto muito, muito comprometida em fazer a lei ser cumprida para garantir o direito dessas crianças, né? Eu trabalho numa região, num território bem difícil, que é a freguesia do Ó, aqui em São Paulo, a Zona Norte. E você atende escolas com todas as fases do ensino? Eu atendo, eu tenho 5 creches que eu acompanho, tenho uma escola junto com a área da saúde, que é o CCI, eu tenho uma EMEI, uma EMEF, uma escola particular, e também tenho 2 salas de educação de adultos, que é o movimento de educação dos adultos, que é o MOVA, que é no período da noite. Antigamente então, era EJA. Não, a EJA, ela é mesmo das escolas EMEFs. O MOVA é um movimento social de educação. Aí eu visito ainda 2 salas à noite. Ah, que joia. E dou aula. E que horas você dá aula? Então, eu trabalho 14 horas por dia. Então, eu tenho um período que eu trabalho na supervisão,
tendo a aula e depois à noite eu volto para a supervisão. Meus dias são intercalados. Em alguns E as dias eu vou aulas de vão se manhã para a encaixando escola, aí. isso, e depois eu vou para a supervisão. Uhum. Eles vão se encontrando, e são próximos, também são na mesma região, né? A escola é pertinho da diretoria de ensino, então facilita isso. Meu deslocamento entre a diretoria e a escola é cerca de 10 minutos, nem isso. Ah, então tá Bem tranquilo. perto. Uhum. É Aí o que dá, né? possibilita. Quando é Enfim, próximo assim, fica mais fácil, né, para você se locomover e dar conta de tudo. Mas nós sabemos que a mulher ela tem essa, né, esse cuidado com o outro, essa coisa de ser multipotencial, de fazer várias coisas, né? Tem os compromissos da casa, administração da casa, aí tem 2 empregos para poder dar conta, né, de sustentar a família, para viver bem, buscar qualidade de vida. Então, tudo isso, né, a gente entende que é uma característica feminina, né? A mulher dá conta muito de fazer essas coisas todas, né? É claro que tudo isso acaba tendo um desgaste, você não se cansa muito, né? Muitas vezes se estressa. Então, quando você faz por prazer, né? Quando você faz porque você gosta de fazer, parece que tudo fica mais leve, apesar de ser muitas tarefas, mas parece que tudo fica mais leve porque você gosta. Como você passou por um emprego, né, diferente, e agora está naquilo que te realiza, eu acho que você pode falar um pouco sobre isso, né? Se tem essa diferença ou não, de trazer uma leveza para a sua vida quando você teve coragem de deixar um emprego que estava bem, ganhava melhor, mas agora está com um que te realiza mais, mesmo não ganhando tão bem, né? é. Como que é isso para Então, você? é. Na parte de ganho, agora o meu atual emprego já superou o que eu tinha no passado, né? Que era Até isso que porque eu se falava pegou para cargos minha, também, né? Na supervisão e era isso conforme os cargos que vai eu ganhando falava mais. eu falava para a gerente, né? Que eu queria ter a chance também de fazer a administração da minha carreira. Aham. E o serviço público, nesse que eu ingressei, permitia isso porque você poderia prestar concursos dentro da própria área. O que eu penso que eu sinto, sim, uma carga, porque ser multitarefas, né, você querer dar conta de tudo, você tem uma carga muito grande para isso. Eu conto com a ajuda de muitas pessoas. Eu tenho Sim. 2 filhos, um de 20, um de 19, e que são, assim, meu braço direito e meu braço esquerdo, porque nós moramos, eles dois e meu pai, e eu tenho a minha mãe também, ambos idosos, então, e nós também temos esse cuidado com eles, e eu falo que eles têm o privilégio de ter os avós por perto, e os avós têm o privilégio de tê-los por perto também, porque eles me auxiliam demais, demais, em tudo que você pode imaginar, desde limpar a casa até fazer arroz, esses meninos me ajudam, né? Nossa. Eles me dão um suporte. E o fato de eu trabalhar bastante, acho que o que eu nem percebo às vezes, ontem mesmo foi um dia que eu trabalho até às 9 horas da noite. Ontem eu saí de lá mais de 9h30, porque a hora que você está envolvida, você não percebe. Eu não fico como antes, esperando dar o horário para bater um cartão. Eu eu perco a noção do tempo. Às vezes eles me mandam uma mensagem dizendo assim, mãe, que horas que você vem embora? Aí eu falo, nossa, olha, eu me envolvo e acabo perdendo até a noção do tempo. Então, acho que é isso, é o de você estar envolvida com o que você está fazendo, de verdadeiramente estar ali, né? Sim. Às vezes eu até me policio, que eu tenho que administrar, às vezes, a casa, o que está acontecendo, e às vezes é por telefone, é por Sim. mensagem. E quando eu vejo, eu falo, nossa, já passou, eu queria saber se eles almoçaram, se fizeram isso, e eu já entreguei. Mas não é fácil, né? Eu acho que é uma carga pesada e que ela só pode ser feita, e eu acho que é isso que é o bom da vida, é a gente poder se constituir e contar com os outros, né? E Sim. nessa relação próxima com os meninos, eu percebo o quanto a gente
troca as coisas, que até bem pouco tempo eu não tinha essa conversa com eles, né? Eles eram muito dependentes e eles foram amadurecendo num grau que eu olho assim para eles e sinto muito orgulho dos homens que eles se tornaram, né? Ai, que De legal. acolher, de ter o cuidado com os avós, de ter o cuidado comigo, que eles também se preocupam comigo, é muito bacana isso. Enfim, eu acho que essa carga eu só consigo fazer porque eu tenho o apoio deles, tenho Tá. apoio da família, né? Eu tenho apoio também de outras pessoas, de tios, do meu irmão. Amanhã mesmo é um dia que minha mãe tem consulta. Eu estou de plantão. Meu irmão leva até o médico e eu vou lá, encontro para poder falar com o médico, volto para o plantão e meu irmão traz ela para casa. Então, é toda uma rede para Uma isso dar rede de certo. cooperação para que todos, né, É. se sintam bem com tudo isso, né? Nossa, a minha luz apagou, peraí. Tá, pode ir lá, pode acender Ela é que um vai. sensor, ela é um sensor de presença e acho que eu fiquei sem me mexer. Mas tão rápido assim, ficou um tempinho sem mexer, ela já apaga. Ela está bem aqui em cima de mim. Olha que eu até gesticulo bastante, né? Que eu costumo falar com as mãos, mas ela apagou. Uhum. Mas acontece, o Pronto. importante é que ela está aí e que a sua luz não apaga, né? Pode apagar só da casa, a sua não. É, Me fala uma coisa, com tudo isso que você faz, né? Com toda essa correria, você se sente uma mulher empoderada? O que é empoderamento para você? olha, para mim, empoderamento é a gente ter essa liberdade de fazer as nossas escolhas e poder seguir. Eu te diria que não é todo dia que a gente se sente empoderada, né? Eu acho que é como felicidade, né? Se fala assim, você é feliz? No balançar, no final, a gente faz um balanço e a gente vê que a gente é feliz porque a gente tem mais momentos felizes do que triste. O empoderamento, para mim, é a mesma coisa. Tem dia que eu também estou desanimada, como naquela época, algumas noites eu passei em claro, às vezes eu não quero levantar da cama, né? Tá frio, tá chovendo, e eu falo, meu Deus, já tenho que sair. Né? Então, eu me sinto fraca, tem dia que a carga tá pesada, tem dia que eu não dou conta de tudo. Nem Uhum. sempre eu dou conta de tudo, né? Tem dia que eu chego e tem uma desordem que eu não dei conta. E aí eu me sinto também fracassada. Agora, entre a constância e o que mais acontece, eu acho que eu me sinto mais empoderada do que menos empoderada diante disso. Ah, Porque eu pude fazer, né? Eu tive a ousadia, não sei se é essa palavra, de ir atrás do que eu acreditava, de ver olhos brilhantes, de poder olhar e me sentir realizada com o meu fazer. O que eu faço, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, às vezes eu estou desanimada e aí vem uma criança e me dá um tchau e me fala, hoje você vai dar aula para mim? Aí eu falo, olha só, eu estava tão desanimada e ele está com tanta vontade, ele ainda quer minha aula, né? Então, eu acho que é nisso. isso é Então, um presente, nesse né? sentido, sim. Nesse sentido, sim, Maria. Um verdadeiro presente para a gente, porque às vezes você está. Eu ia para a sala de aula, às vezes desanimada, chegava lá, vinha aquele sorriso, hoje eu tenho aula com a senhora e tal. Aí aquilo crescia, parece que vibrava lá dentro, e aí todo o cansaço ia embora, todo o desânimo sumia, e era só ali com eles. Então, eu acho que. Eu tenho algumas memórias, assim, de criança que me faz reanimar, renascer, que eu lembro, um dia eu estava indo da escola bem triste, né? Eu tinha discutido com a diretora, eu estava bem chateada mesmo, e aí ela atravessou assim, veio perto do meu carro, bateu no vidro, eu olhei assim, eu já estava chorando. Ela olhou para mim e falou, Pro, você está chorando? Eu falei, não, é um cisco, eu não estou muito bem, acho que voou assim, né? Dei uma disfarçada. Ela falou assim, então tá bom, eu vim te entregar uma carta. Ai, que Aí lindo! eu abri a carta, era só um coração desenhado. Aí eu falei, olha só, né, como assim, Deus coloca também essas pessoinhas, né, na nossa vida, eu acho, assim, É, eu falo,
tudo tem um porquê. E a gente vai, e é uma trama a vida, né? A gente vai encontrando algumas pessoas importantes, e às vezes alguém que nem, né, uma criança me entregar um coração e eu estava ali sem saber se eu voltaria no outro dia. Olha só, né? São os anjos que aparecem na nossa vida, né? É verdade. Então me fala uma palavra que te define. Quem é a Cris? Nossa, olha, tem uma palavra que, quando eu estava ainda na época do banco, né, a gente fazia esses jogos, essas dinâmicas, e que eu lembro que quando eu fui ler sobre o significado da palavra, eu pensava, nossa, eu quero ter isso comigo, né? Que é a resiliência, que é essa capacidade de você se reinventar, de você se adaptar às mudanças. Não que elas sejam fáceis, porque não são, né? Não é tudo cor-de-rosa, não é tudo florido. E aí eu lembro que eu fui ver o que significava essa palavra na física, e era como o elástico, né? Que estica, mas ele se deforma e pode voltar à sua forma. Então, eu acho que eu tive, que a gente nem tem tempo, mas assim, eu tive muitos altos e baixos com a parte de família, e essa elasticidade, essa resiliência é que me fez continuar. Então, eu diria que resiliência é uma palavra que me define. Te define. E você me disse que mora com seus pais e 2 filhos. Você é separada? Você é viúva? Sou separada. Sou separada. Separei há mais de 14 anos. Eu tinha os meninos pequenos. E é mais difícil ainda, e você mais ainda precisa ter essa resiliência para se adaptar, para assumir, ter coragem e tocar em frente, né? Sim, foi preciso. Que bom que você encontrou essa palavra, né? Que você, o significado dela te deu forças, né? E você conseguiu seguir nessa jornada. E hoje está aí com seus filhos já adultos e você com muito orgulho dele. Olha que bonito, né? E na hora a gente sempre acha que é o fim do mundo, né? Que desabou tudo. Mas depois de um tempo você olha para trás e fala: Nossa, como Deus faz tudo certo, né? Como aconteceu tudo como deveria acontecer mesmo. É. É o que eu falo, quando a gente vai contar a história que já passou, Maria, as pessoas podem falar, nossa, mas foi fácil para ela, né? Ela, em 10 anos, ela conquistou a carreira dela dentro da educação, né? De professor, fui para assistente, e aí fui para supervisor escolar, mas eu não sabia disso quando eu saí do banco, né? Eu não sabia que em 10 anos eu conquistaria isso. É você se atirar às vezes, sem saber o que vai ser, né? É como na separação. Na separação, eu lembro que eu fiquei com essa sensação de que eu sabia que tinha um outro lado, sabe quando tem um precipício e tem o outro lado? Eu sabia que tinha o outro lado, mas eu não sabia como fazer essa ponte. Eu não sabia como chegar do outro lado. E aí é meio que você se atirar para isso. Uhum. Na carreira da educação, eu sabia que eu queria, eu sabia que eu gostava, mas eu não sabia se eu ia ter uma carreira tão promissora como eu já tinha no banco. Uhum. E aí eu precisei me atirar de novo. Então, acho que é Resiliência isso. tem tudo a ver, né? Parabéns, viu, por sua coragem, por contar essa história aqui para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Se você gostou dessa entrevista, compartilha, né? Passa para suas amigas, peça para se inscrever no canal e ajude-nos a divulgar cada vez mais para poder crescer esse canal. Você tem uma mensagem que você poderia deixar para aquelas mulheres que acham que já fizeram tudo e que agora tem só que levar a vida e não precisa mais fazer nada, só esperar a morte chegar, ou viver assim, sem muita, sem muita relevância. Olha, eu diria para mulher aqui, para essas mulheres, o que eu costumo dizer para mim mesma, né? Eu falo que é aquilo, às vezes a gente
não sabe que tem o outro lado. Então, eu costumo dizer que eu, muitas vezes na vida, eu não sabia tudo direitinho o que eu queria. Eu não tinha essa certeza. Ah, eu quero isso, 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 e vou focar e vou atingir. Mas eu tenho uma convicção, eu tenho certeza daquilo que eu não quero para mim. Então, isso já limpa do seu caminho muita coisa, né? Já te clareia muita coisa. Porque quando apaga a luz, né, Maria, lá no quarto escuro, mesmo que você tenha alguém deitado do seu lado, no fundo, nós estamos sozinhos. Sim. As suas decisões são únicas, as suas escolhas são únicas. Então, eu diria para essa mulher que se você se encontra num momento em que você não sabe qual caminho você quer seguir, que você tenha a convicção daquilo que você não aceita para você, daquilo que você não se submete, daquilo que você não quer para você. Isso já é um bom caminho, né? Já vai te levar por caminhos melhores. Com certeza já vai limpar boa parte de decisões, de opções que você não precisa ter presente na sua vida, né? Porque às vezes a gente olha para a história do outro e pensa assim, nossa, o caminho foi fácil, né? Tá. Mas não, às vezes a trilha não existe, o caminho não está ali. Você vai caminhando e vai se abrindo um caminho, né? É na relação com o outro, vão vindo outras oportunidades. Não está pronto, né? Não tem você receita falou pronta. em se atirar. E eu acho que tem tudo a ver, porque se você se joga e vai, tem que ter coragem para ir, né? Você se joga e vai, né? Se você está fazendo pelo menos algo que te faz bem, eu acho que você já vai dar alguns passos aí, né, para você progredir. E gostei muito da sua mensagem, queria te agradecer, né, agradecer por vir aqui contar essa história linda, né, compartilhar com todas as mulheres que estão em casa. Já quero agradecer todas as que assistiram essa entrevista, que ficaram até aqui. E você quer deixar suas redes sociais, se alguém quiser te procurar, né, te encontra no Facebook ou no Instagram? Encontra. No Facebook eu sou Cris Diamandes e no Instagram eu sou Cristina Diamandes. Mas lá é o que eu costumo dizer, eu não tenho nada de fora do comum. Lá eu estou me tornando uma jardineira agora, então vocês vão ver muita coisa de flores, de suculentas, que eu estou me descobrindo jardineira. Que bom, mais uma faceta, né, dessa mulher multipotencial. O que te fez, então, ir mexer com as flores e cultivar? Isso te dá descanso, dá paz, tira o estresse? Como que é isso? Olha só, eu só fui cuidar das flores por conta da minha mãe. A minha mãe atualmente está com demência sênior e eu percebi que ela não estava conseguindo cuidar das plantas. E eu comecei a regar, a cuidar, a tirar uma coisinha ali, uma coisinha colar. E agora, todos os domingos, eu passo no quintal cuidando das plantas. Então, eu acabei me encantando. Eu fui para poder fazer, né, acho que é uma forma de carinho para ela, que é manter as plantas dela, que ela tem muitas plantas, e elas estavam morrendo e ela não conseguia entender por quê, e era visível por que elas estavam morrendo, era falta de cuidado. Então, agora eu, junto com ela, cuido das plantinhas, estamos lá, cuidando. Quantos anos tem sua mãe? 75. Olha só, né? Que Deus dê muita saúde para ela. Obrigada. Agora eu fiquei curiosa também, depois eu vou lá no seu Face, no seu Instagram, que eu quero conhecer essas plantas que você cuida com tanto carinho aí, né? Na verdade, uma herança da sua mãe para você, um legado, né, para você. E que bom, né, esse despertar que ela está, né, que as plantas, o cuidado que você está tendo, e a sua mãe te despertou para cuidar das plantas, né? Acho que de repente você ia passar batido e não ia cuidar, e agora, né, está envolvida com certeza. Acho que não solta mais também das flores, né? Não, na verdade, durante muito tempo eu brigava, porque era tanta planta no meio, que eu falava assim, nossa, para lavar o quintal é difícil, para mim limpar aqui é difícil, e agora eu, né, vou num lugar, já venho com um vasinho, estou com uma mudinha, dou mudinhas.
Ai, que lindo, que bom. É. Gostei, porque nós entramos agora na primavera, né? E você trouxe já Ah, a nossa primeira entrevista da primavera, já com as flores aí, com as plantas. Que bom, né? Maravilha isso. Eu queria te agradecer, né? Estamos agora já no final da nossa entrevista e, né, muito obrigada, gratidão mesmo. Eu espero que com essa história muitas pessoas, né, ao te ouvir, se sintam inspiradas, vejam a história bonita que você caminhou para chegar até aqui, quanta história você ainda tem pela frente, né, durante a sua vida. E esse cuidado com a sua mãe, que se contou, que é muito fantástico, né, o cuidado com as crianças, com a escola. Então, torço para que você tenha muitos anos aí de dedicação nesse trabalho, nesse caminho que você encontrou. eu que agradeço, Maria. Sou grata. Grata por você poder me ouvir. Grata mesmo. Obrigada. Obrigada eu, né? Esse canal existe mesmo para isso. E você aí, se tem uma história para contar, ou conhece alguém que tem uma história bonita para contar, escreva nos comentários desse vídeo ou entre em contato conosco. Quem sabe nós não podemos contar a sua história aqui. Então, um beijo e até a próxima segunda. Tchau, Cris. Tchau, obrigada. Obrigada eu.